Fala galera, beleza? Aqui é o Nathan Oliveira. Olha, nesse vídeo eu quero falar sobre a importância dos primeiros passos, né? Como é importante você se preparar realmente nos primeiros momentos, seja de um novo projeto, seja da sua carreira, seja no começo de um empreendimento, enfim. Recentemente eu visitei a minha sobrinha e engraçado, ela estava engateando, ainda ficava em pé na mão dos pais, né? No caso a minha irmã, mas ela ainda não andava sozinha, né? E aí, pouco mais de uma semana depois, a minha irmã já enviou um vídeo onde ela já estava até dançando, né? Estava em frente à televisão e já estava dançando. E é engraçado isso, né? Porque muitas vezes a gente esquece desse processo que nós passamos em andar, né? Em aprender a andar. Primeiro nós engateamos, depois nós ficamos em pé, ali com ajuda, nos equilibrando. Depois a gente começa a andar, dançar, correr, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, dentro da nossa carreira, dentro dos nossos negócios, dos projetos, nós queremos atropelar os processos, né? Nós queremos que tudo aconteça muito rápido e não um passo de cada vez. E muitas vezes você não sabe nem andar ainda e você já quer dançar, você já quer correr. Então é importante que você realmente se atente aos passos, aos momentos que são necessários para que você possa realmente cada vez continuar avançando. E eu lembro, se você me perguntar, talvez um tempo atrás eu responderia que o meu primeiro passo como empreendedor, como dono de uma agência, como dono de um negócio, seria o fato de eu ter pedido demissão, para então eu realmente chegar e falar assim, agora eu quero trabalhar com isso e pedir demissão. Mas hoje, analisando, eu não considero que esse necessariamente tenha sido o primeiro passo. E na verdade, o que eu quero compartilhar é que na nossa carreira, na nossa vida, nós não vamos ter somente um primeiro passo. Nós vamos ter vários. E o meu primeiro passo, sem dúvida, foi esse, de pedir demissão e realmente começar a trabalhar como consultor. E quando eu pedi demissão, que eu comecei a trabalhar como consultor, comecei a visitar os meus clientes, eu fechei um contrato primeiro com uma empresa maior, que só aquele contrato já me deu assim um ar, né? Eu tinha acabado de pedir demissão, mas eu já fechei um bom contrato, então financeiramente eu já estava ok. E eu comecei a fechar novos contratos, então fiquei numa situação bem melhor. Mas eu lembro que eu ainda era como um consultor autônomo, né? Eu simplesmente era um profissional que prestava serviço para algumas empresas, não era uma empresa ainda. E aí um belo dia, eu lembro como se fosse hoje, eu queria realmente abrir a empresa. Eu comecei a pesquisar sobre como que era o processo de abrir a empresa, e quando começaram a me falar sobre todos os passos que eram necessários para abrir uma empresa, eu já me desanimei um pouco, né? Porque era tão burocrático, era algo tão demorado, enfim, eu precisava de computador, eu precisava daquilo e tudo mais, e eu dei um passo para trás. Só que eu falei, eu preciso dar um primeiro passo. E foi nessa época que eu conheci a categoria MEI, né? Microempresário Individual. E eu lendo ali, olha, daqui a pouco você tem o seu CNPJ. Eu falei, nossa, isso parece interessante. Demorei bastante para encontrar algo que se adequasse àquilo que eu fazia, porque lá eram categorias, né? Cabeleireiro, encanador, mecânico, então eu não achava nada relacionado à internet, aquilo que eu estava fazendo. Mas eu achei uma categoria que se adaptava, e aí eu fui orientado que eu poderia utilizar, e aí eu decidi então tirar a minha carta CNPJ. Eu estava ali com o meu CNPJ, então eu poderia, tinha um valor bem pequeno de faturamento, mas eu poderia já começar a ter notas fiscais e etc. Eu dei aquele primeiro passo. Mais ou menos cerca de 20 dias depois, eu acho que um pouquinho menos talvez, eu fui para uma nova reunião e lá eu fiz uma negociação, fui chamado para uma grande empresa para fazer essa reunião, e lá eu fiz a apresentação e tudo mais, e a primeira coisa que ele falou depois que estava tudo fechado é, olha, aqui nós temos que fazer um contrato com a sua empresa, nós precisamos de nota fiscal, nós precisamos de toda a documentação, e talvez ele já falou, né? Talvez eu sei que você não tenha isso, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uns 30 dias para preparar tudo isso, e aí você volta então pra gente finalizar a negociação. E naquele momento eu falei, não, eu já tenho isso, eu já tenho a documentação, eu já posso gerar a nota fiscal, então não precisa, a gente já pode fechar agora. E aí ele assinou o contrato, então talvez com 30 dias muita coisa pode acontecer, né? A negociação estava ali acontecendo, e ele tinha uma exigência legal que eu precisava cumprir, eu já agora então, como um empreendedor individual, eu tinha toda a parte jurídica para contemplar. E isso foi muito legal. E quando eu dei esse primeiro passo, então eu sei que aquilo me ajudou, aquilo realmente me deu um momento adequado que as coisas aconteceram. Então eu me preparei. Se eu não tivesse dado aquele primeiro passo, depois eu teria que correr, depois teria sido muito mais complicado. Então como eu já tinha
feito aquele primeiro passo, depois eu fui mudar de categoria por conta do faturamento, etc. Então foi tudo muito mais tranquilo. Mas eu dei aquele primeiro passo, um passo bem simples, um passo bem básico, mas eu dei aquele primeiro passo. Outro passo que eu lembro que aconteceu comigo, que foi muito legal, foi que logo nesse momento que a empresa começou a crescer e eu queria realmente fazer palestras para divulgar a empresa, para conquistar novos clientes, eu comecei a comprar vários livros e assistir vários vídeos sobre como falar em público, sobre como fazer uma apresentação de vendas, sobre como fazer um discurso de vendas, como fazer palestras, enfim. Mas eu não tinha feito palestra ainda, não tinha feito curso, não tinha feito apresentação nenhuma. Eu queria aprender a falar em público para conseguir conversar com os meus clientes. Coincidentemente ou não, um pouquinho tempo depois eu comecei a ser convidado para fazer palestras. E eu já me sentia preparado para aquilo, porque eu já vinha me preparando antes daquilo acontecer. Então já dei o primeiro passo antes de chegar para uma palestra. E aí no último ano eu participei de grandes eventos, palestras assim que eu realmente fiquei muito nervoso, mas eu já vinha como histórico. Então se eu for contar, eu já tenho aí mais de 50 palestras nesse tempo atrás. Se eu for contar eventos, apresentações em empresas particulares, cursos em companies, faculdades, enfim, eu tenho várias palestras, mas tudo começou com aquele primeiro passo, quando eu decidi realmente me dedicar a aprender aquilo, a me preparar. Então a dica que eu quero dar para você agora, talvez você não tenha nem aberto a sua empresa, talvez você não tenha nem começado o seu projeto, enfim, talvez você não tenha começado nada ainda, mas dá o primeiro passo. Começa a se preparar, começa a sonhar com aquilo, começa a imaginar que aquilo está acontecendo. Quando eu tirei a minha carta CNPJ, ainda como microempreendedor individual, eu já sonhava em ter uma equipe, eu já sonhava em ter uma empresa maior. Isso veio a acontecer depois. Quando eu comprei os livros para saber como palestrar, eu já sonhava em participar de eventos. E isso aconteceu depois. Então, pega esse teu sonho que você tem agora e já junta com o primeiro passo. Faz uma coisa bem pequena, mas vai fazendo consistentemente, que eu tenho certeza que vai te dar um resultado bacana, tá bom? Então, essa era a minha dica de hoje nesse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Se você quer receber os próximos vídeos, se inscreve no meu canal, que vai ser um prazer estar batendo esse papo contigo, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.